Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres, e nós vamos falar hoje sobre Santa Hildegarda de Bingen. Vamos conhecer essa mulher extraordinária, a quarta doutora da Igreja. Hoje nós concluímos todo esse caminho, mas eu quero dar continuidade depois. No final do vídeo você vai saber por quê. Santa Hildegarda de Bingen, ela tem uma atuação, uma presença forte na música, na liturgia, na medicina e na teologia. E vamos entender a riqueza dessa mulher em tantas áreas, de conhecimento. Ela foi uma abadesa beneditina, uma grande mística, teóloga, e vamos aprofundar aqui um pouco a sua história e trazer a partir da sua história a razão de nós hoje estarmos estudando e vendo a riqueza dos seus ensinamentos, daquilo que ela pode nos trazer. Ela se torna conhecida para nós hoje, não em outras épocas, em outros tempos ela tinha também uma grande popularidade, mas por um bom tempo isso não era muito trazido, mas a partir de Bento XVI, que a declara doutora da Igreja, conhecedor de sua história como um grande teólogo, um dos grandes teólogos dos nossos tempos, Bento XVI então vai ver as justas razões para declará-la doutora da Igreja. Hildegarda de Bingen nasce em 1098, quase entrando no século XII, na região de Bingen, na Alemanha. Desde pequena, ela experimentava visões místicas que a acompanharam por toda a sua vida. Aos 10 anos de idade, ela era a 10ª filha e tinha uma ideia de como se fosse um dízimo, uma entrega, uma consagração do 10º filho a Deus. E ela mesma desejava essa consagração. Ela mesma, desde criança, desejava ser consagrada a Deus. E eis o que acontece. Aos 15 anos, oficialmente, ela então entra para o convento beneditino, mais tarde torna-se abadesa nesse convento. É um longo caminho de formação, um longo caminho de obediência. Então ela tem pessoas ali que vão ter um papel fundamental no seu processo e que vão orientá-la, que vão ajudá-la num caminho de direção espiritual e que ela vai humildemente deixar-se guiar, até chegar o momento dela tornar-se a própria abadesa, a própria mentora daquele mosteiro, Ela que vai começar a dirigir após um longo tempo, aprendendo com humildade a ser acompanhada, dirigida em obediência a Deus e aos seus superiores. Hildegarda morre aos 81 anos de idade. Para sua época é muito. Não é comum ver uma pessoa viver tantos anos assim no tempo de Santa Hildegarda. A gente sabe que o homem medieval ele morria muito mais cedo, mas Santa Hildegarda ela vai ter princípios que vão prolongar essa vida também, princípios de saúde mesmo. Então vamos conhecer um pouco disso também. Aos 42 anos de idade, Hildegarda vai começar o seu caminho como escritora. Deus pedirá a ela que ela não guarde mais somente para si tudo aquilo que ele lhe ensina. E ela resiste inicialmente e depois, após aquele momento crucial de decisão, de obediência a Deus, ela decide prosseguir. Ela vai escrever, então, suas experiências místicas, mas não apenas contando experiências, mas são profundos ensinamentos divinos para o mundo, para as pessoas. E aí ela escreve a primeira obra, Chivias, que vem do latim, que significa conhece o caminho. É um caminho. E ela vai mostrar esse caminho, abordando temas da medicina, da vida espiritual, a imagem do ser humano integral.
Nós às vezes vimos, né, tudo muito aquela ideia cartesiana, ideias claras e distintas em gavetas, né, separadas. Mas os santos e os grandes sábios, eles enxergam e veem, né, essa totalidade, conseguem ver de maneira integral. Essa pessoa é corpo, alma e espírito. Então, Hildegarda vai trazer isso muito presente nesta obra. Além das suas visões, Santo Hildegarda escreve sobre medicina e ciências naturais. Ela faz verdadeiros tratados sobre saúde física, saúde integral, sobre alimentos, formas de preparar esses alimentos que sejam bons ou não, alguns princípios, a relação com a criação, com a natureza, tudo isso é muito vivo e presente em Santo Hildegarda de Bingen. Em Chivias, ela vai escrever mais de 26 reflexões, que são frutos, né, de conhecimento e também de experiência mística, que abrangem desde a criação do mundo até a redenção final, cheio de simbolismos, né, de uma visão harmônica assim, entre Deus, a criação, a pessoa, enfim, é uma visão bem do cosmos, né, do todo, né, a visão com a criação, com a natureza, do homem, né, da mulher e também com todas as coisas. Há um conceito, eu tô até de verde aqui em homenagem a ela, é um conceito que Santo Hildegarda fala, que é a viriditas. O que é a viriditas? É a força verde. Como assim força verde, Larissa? O que Santo Hildegarda está querendo dizer com isso? É um ensinamento que ela percebe na criação um elemento de força vital, como um reflexo. A criação é um reflexo da força divina, não é emanação divina, porque isso é um panteísmo, né? Aí já foge da teologia, né, católica. Ela entende que Deus está presente na criação, ele não é a criação, não é uma confusão ontológica, tá? Então aqui eu estou fazendo uma correção teológica, porque às vezes as pessoas vão falar de Santo Hildegarda e deliram um pouco nesse momento aqui, às vezes por falta dessa base. Ela vai nos fazer enxergar e ver que na criação divina Deus se faz presente, é um reflexo da sua mão criadora, e de fato é isso. Então ela tem uma sensibilidade de perceber isso. Então a criação, né, a natureza, você imagina um mundo natural sem elevações de construções, de postes, mas inclusive essas construções erguidas com pedras, né, com elementos naturais, os tijolos, tudo isso também tem a criação de Deus. Mas ela fala de forma ainda mais viva para o verde das árvores, dos campos, das matas. Você já fez experiência do quanto é um exercício terapêutico quando você está estressada, quando você está, né, assim, cansada mentalmente, inclusive, que lhe ajuda muito você contemplar a natureza, caminhar descalço na grama, você respirar um ar mais puro. Se você entra, né, no meio da floresta, num ambiente mais arborizado, esse ar é mais puro. Cientificamente ele é mais puro. Então esse contato com a natureza para o homem, né, ele ajuda nesse contato com uma força vital. É a criação natural das coisas, criado por Deus sem nenhuma interferência humana. Então nós temos um contato, esse contato com a natureza, com a criação, pode nos fazer um grande benefício psíquico, espiritual. É por isso que algumas práticas terapêuticas vão nos conduzir a isso. Você imagina fazer um retiro num lugar frio, tudo fechado ou com barulho de carros, de construção, e você imagina num ambiente super arborizado, de silêncio, o barulho dos pássaros. Imagine. É diferente? Então, faça esse exercício.
com esta força vital. O ser humano, ele se revitaliza, né, quando ele entra em contato de novo com a criação divina. Então, é um princípio, né, de vitalidade. Seu estilo de escrever, um estilo em prosa, né, um estilo poético, assim, de Hildegard, e tão teológico, ela vai escrevendo em versos, é sempre mais vívido, né, e por isso é tão rico. Ela tem composições, músicas que atravessam os séculos, né, litúrgicas, de profunda experiência espiritual e que são até hoje, né, reproduzidas. Você pode procurar aqui vídeos, né, músicas de Santo Hildegard de Bingen, você vai ver, são, né, composições belíssimas. Há médicos, há nutricionistas, há várias pessoas da área da saúde estudando, reestudando Hildegard de Bingen nos princípios também de saúde, né, natural, que ela vai apresentar também. Qual é o elemento forte nos ensinamentos, né, de Santo Hildegard? Ela entende que a saúde espiritual e física, depende da harmonia entre alma, corpo e espírito. Nós somos esse todo, então ela vê de uma forma integral. Muitas das guerras, muitas das confusões, das desordens, né, macro, grandes que vemos, né, as guerras mundiais, ela vai falar, né, daquilo que é grande, que a gente vê explodindo fora. Muitas vezes é reflexo das microdivisões, guerras do homem interior. Então, a nossa falta de ordem interior reflete numa desordem, num caos, num ambiente, num lugar, né, onde a gente está, a nossa sociedade. Ou seja, no fundo, a gente vê que muitas das coisas que a gente, né, ambientes tensos, assim, de brigas, de confusão, de mentiras, de ira, de ódio, de impulsividade, é aquilo que Jesus fala no Evangelho. Não é o que entra, né, de fora que torna o homem impuro, mas é o que sai de dentro dele. Então, é de dentro de nós que toda espécie de mal se instala no mundo. São as nossas desordens internas que vão impactar e refletir nas nossas desordens externas também. Então, ela enxerga, né, de forma tão bela, e ela nos convida a um caminho de sabedoria, a grande sabedoria divina. É um caminho de ordenar esse caos interior para que a gente aprenda a ordenar o caos externo, aquilo que está fora de nós também. Em uma época de crises, né, de crises que a gente vê aí, esse convite à harmonia, né, com a criação divina, esse convite à intimidade com Deus, esse convite à sabedoria, esse convite a reconhecermos somos corpo, alma e espírito, sem suplantar uma coisa ou outra. É esse todo que precisa ser considerado. Ela vai dizer que a tarefa mais bela que temos é a de transformar sofrimentos em pérolas. Quantos incômodos, né? O que é a pérola? É um incômodo na concha. É uma areiazinha assim, bem sutil, que começa a incomodar o interior desta concha. E à medida em que esse incômodo, a forma como a concha vai lidando, né, com esse incômodo, vai criando, vai formando uma amálgama ao redor desse incômodo, dessa areiazinha, vai revestindo em torno desta areia até tornar-se uma pedra preciosíssima, raríssima. Eu vejo o caminho, né? Inclusive é o nome da mentoria que eu dou às minhas alunas, Madrepérola, que é exatamente esse caminho, ajudar como mentoras e terapeutas de mulheres. Eu formo novas mentoras e terapeutas de mulheres
cristãs para que elas ajudem outras mulheres a transformar seus incômodos, seus sofrimentos, essa areia no interior delas, que é a razão a qual elas vão buscar a terapia, a mentoria, e ali elas ajudam nesse processo de transformação, de transformar o sofrimento em belíssimas pedras preciosas, belíssimas pérolas. Eu desejo que você aprenda com Santa Edgarda esse caminho na sua vida. Um exercício prático que eu peço a você: procure tirar um tempo de silêncio, de oração, de recolhimento em meio à natureza. Procure fazer esse exercício. Caminhe rezando o terço em meio à natureza, um bosque. Pare para contemplar, se você mora perto da praia, um rio, a beleza da criação. Deus está ali. Respire fundo, faça esse exercício. Seja ele de 5, 10, 15, 20, 30 minutos, mas que você permita fazer essa experiência. Eu tenho certeza que você sairá, você entra de um jeito e sai de outra maneira. Mais ordenada, mais em contato com Deus e ao mesmo tempo consigo mesma. Eu vou ficando por aqui, desejo que Deus abençoe você e que você desfrute desse vídeo, encaminhando ele para outras pessoas, inscrevendo-se no canal para receber novos conteúdos semelhantes aqui.